Depois do pastor Silas Malafaia ser enquadrado pela Polícia Federal no aeroporto do Rio de Janeiro e ter seu celular apreendido a mando de Alexandre de Moraes, o jurista Tiago Pavinato disse que foi procurado por funcionários da Globo uma hora depois e questionado se ele seria o advogado do pastor. Detalhe, Pavinato troca mensagens frequentemente com Silas Malafaia via WhatsApp. Bom, mas o fato é que uma hora depois da apreensão do telefone do Silas Malafaia, no qual está o seu WhatsApp, através do qual eu e o Silas Malafaia nos comunicamos com muita frequência, e através do qual, é claro, o pastor Silas Malafaia me faz consultas sobre a juridicidade dos argumentos que ele usa nas manifestações populares, inclusive em seus vídeos ou textos. Nós trocamos muitas impressões, porque, além de um homem de Deus, o pastor Silas Malafaia, ele tem a mesma humildade dos mais nobres. Ele tem a humildade de dizer eu não sei e perguntar para quem sabe se ele está certo ou se ele está equivocado. E todas as vezes que ele entrou nos temas mais espinhosos contra Alexandre de Moraes e a ditadura desse país, muito me honra o fato do pastor Silas Malafaia ter procurado a mim para aconselhá-lo juridicamente. Então, talvez pelo fato de, pelo WhatsApp Malafaia, ele ter se referido a mim como seu consultor para assuntos jurídicos. Talvez por esse fato dele ter se referido a mim por muitas vezes como seu consultor não remunerado para assuntos jurídicos, e não porque ele não quisesse que eu fosse seu advogado, mas porque nós estamos numa mesma batalha e nós somos companheiros de trincheira. Eu, um soldado raso, e ele, um comandante. E nessas mesmas mensagens eu me coloquei à disposição do pastor Silas Malafaia para absolutamente tudo. Inclusive ontem, foi a última vez que falei com o pastor Silas Malafaia, e diante da notícia de que ele foi indiciado na mesma investigação, que quer produzir provas, que quer fabricar provas, ou seja, que quer intimidar e que quer, à maneira de fascistas e nazistas, levar para debaixo da terra os inimigos do fascismo e do nazismo que vigem a brasileira nesse território. A última frase que eu disse para o Silas Malafaia ontem foi a seguinte: Silas, se precisar ir à polícia para esse inquérito, eu estou à sua inteira disposição. E ele disse, conte comigo. Ele disse, muito obrigado, contarei com isso. O que me leva a crer, e é por isso que eu estou registrando isso nesta live, à meia-noite, e já é quase 1h da manhã, para que isso fique registrado. A Globo teve acesso às últimas conversas do WhatsApp do Malafaia. O inquérito deve ser sigiloso. Só a Polícia Federal poderia ter olhado o WhatsApp do Malafaia. Mas o fato da Globo ter me ligado, ter me mandado em meia-noite, ter me ligado agora, à meia-noite, para perguntar o que eu tenho a dizer da busca e apreensão contra o Malafaia no aeroporto, significa uma coisa só. Significa que a Polícia Federal, alguém da Polícia Federal, e se foi um policial federal que fez, trabalhando ele na Polícia Federal, ele representa a instituição, então isso quer dizer o seguinte: a Polícia Federal, a Gestaparadrapo de Alexandre de Moraes, lendo as últimas mensagens do Malafaia, deve ter visto a minha conversa com ele. E alguém da Polícia Federal disse para a Globo, o advogado do Malafaia é o Pavinato. E por isso procuraram o Pavinato por e-mail, só que o Pavinato tem 8 trabalhos e o Pavinato chegou em casa perto da meia-noite e só foi ver às 11 e pouco o e-mail da Globo, e eu passei o meu telefone. Falei, bom, querem falar comigo, me ligue. E me ligaram. E a pergunta que me fizeram foi essa: o doutor é advogado do pastor Silas Malafaia? Eu falei, olha, se vocês leram as últimas mensagens que eu troquei com ele no WhatsApp, vocês sabem que ele carinhosamente me chama de conselheiro para assuntos jurídicos. E vocês sabem que também carinhosamente eu me prontifiquei a estar do lado dele neste inquérito. E que a Globo continua. Então o senhor é advogado do Silas Malafaia? Ao que eu respondo,
O Silas Malafaia chegou do exterior para o Rio de Janeiro. Ele voltou do exterior para o Brasil. Ele voltou de outro país para a sua casa, para o seu endereço certo e conhecido. E ele foi abordado como bandidos abordam uma pessoa de bem, de surpresa na surdina, e o encurralam. Ele foi encurralado por policiais que agiam como bandido, encurralando uma pessoa de bem na saída do aeroporto, que demonstra sua honestidade, o seu quilate moral. Malafaia perseguido, Malafaia inserido no inquérito, voltava do exterior como o homem que é. Voltava para o Brasil, onde é perseguido, estava indo para a sua casa, para o seu lar, para junto dos seus endereços certo e desconhecido. Vocês encurralam Silas Malafaia, tiram da mão dele o seu celular. Me explique uma coisa, eu disse ao jornalista da Globo. Como é que o pastor Silas Malafaia nomeou qualquer advogado, tendo chegado ao Brasil e criminosamente sido abordado por um arrastão de policiais federais que tomou o celular? É possível? É possível. Não é. Mais um exemplo de que a Globo já leu as minhas mensagens com o Malafaia. E que não tenho medo, porque eu não disse nenhuma mentira ali. Não disse nada ali do que eu não disse. Do que eu não disse nas participações em todos os programas que eu faço. Mas o fato, senhores, é que ainda me perguntaram: então, o senhor não conhece o processo? Eu falei: que processo? Porque o pastor Silas Malafaia não teve acesso aos autos dessa tal investigação. E não tendo tido ele acesso aos autos desta tal investigação, e não tendo ele o seu celular para conversar com quem quer que ele quisesse chamar para advogado, como é que ele pode conhecer de processo? Então, como que vocês têm a desfaçatez ou a burrice de perguntarem para um advogado que talvez pudesse ser o advogado do Malafaia e que, caso fosse, não poderia ser porque vocês tomaram o telefone dele, não deram a ele os autos da investigação, e o advogado, que sequer pode ser advogado, muito menos, tem acesso a esses autos inquisitoriais. A Globo sabe mais que os investigados. A Globo sabe mais que os advogados de defesa. E isso é inconstitucional, isso é antidemocrático, isso é um lixo. E disse também, mesmo que eu tivesse os autos, pelo que li nas páginas da Globo, que sempre, curiosamente, tem exclusividade nessas matérias, pelo que vi no site da Globo, o próprio pastor Silas Malafaia, que é uma pessoa que, como qualquer pessoa que não deve, não teme, já disse tudo que qualquer cidadão honesto poderia dizer, mesmo desconhecendo o juridiquês. O que eu posso dizer aqui é que eu lamento muito em ser um advogado em tempos em que o Brasil vive um Estado novo salazarista tropical chefiado por um Salazar careca e sem pedigree. Sinto muito. É uma pena, é um crime. Isso só reforça que no Brasil o Alexandre de Moraes apenas não aniquila direitos fundamentais, ele os criminaliza. E a Polícia Federal, a Gestaparadrapo do Brasil, faz cortes de mensagens que revelam tão somente questões de intimidade e vida privada. Porque celulares apreendidos e mensagens lidas, a divulgação das mensagens que interessam a eventual investigação, que pode virar um processo criminal, são mensagens que dizem respeito ao cometimento do crime e não a questões de intimidade e vida privada em que se fala mal de família. O noticiário de hoje trouxe vazamentos de material audiovisual e também escrito da apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro
um celular onde ele tem uma conta no WhatsApp, conta através da qual eu mesmo converso com ele, conversava, aliás, porque ele não tem mais a posse, né? Ele não pode mais usar a sua conta no WhatsApp, e eu conversava com ele regularmente ali, da mesma maneira que eu converso regularmente pelo meu WhatsApp com o pastor Silas Malafaia. Esses vazamentos feitos pela Polícia Federal, a mando do Alexandre de Moraes, Polícia Federal que foi transformada na gestão vergonhosa deste mafioso, deste Andrei Andrônico Rodrigues, que transformou a Polícia Federal brasileira em uma Gestapo Tupiniquim, e que eu decidi chamar hoje de Gestaparadrapo, a nossa Gestaparadrapo, a mando de Alexandre de Moraes, o nosso ditador, esse projeto de quinta categoria e sem pedigree, de um Salazar tropical que quer instalar no Brasil um Estado novo através da velha receita do fascismo, só que não ousando dizer o seu nome, chamando-se, disfarçando-se, travestindo-se de democracia com uma minissaia tão ordinária e tão curta que sequer consegue disfarçar os ovos proeminentes dessa ditadura, desse fascismo, esse fascismo brasileiro. E esses vazamentos, os primeiros que nós tivemos acesso foram vazamentos nos quais Jair Bolsonaro teria mandado uma carta ao Javier Milei, presidente da Argentina, pedindo asilo político. Vamos a essa primeira notícia que muito me incomodou, porque o que a Polícia Federal fez conhecer, o que a Polícia Federal criminosamente entregou à imprensa, porque no direito criminal, a persecução criminal que começa com a investigação e termina com o julgamento, ela tem duas regras básicas. A investigação é sigilosa, o processo é público. Mas o que esse pedido de Bolsonaro para Javier Milei, presidente da Argentina, mostra? Mostra que Jair Bolsonaro não estava cometendo um crime. Ele estava tão somente, claramente, indiscutivelmente, incontestavelmente, e só analfabetos ou pessoas muito más, muito ruins, não conseguem perceber o que está acontecendo. Bolsonaro estava no exercício de um regular direito. Ele estava exercendo um direito regular e legítimo, e não qualquer direito, um direito humano, fundamental e universal, reconhecido na Carta da ONU de 1948, a famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 14. Todo aquele que é perseguido político tem direito a pedir asilo político. Veja bem, ele estava pedindo um asilo político. Não se sabe se seria concedido ou não, mas o fato é que pedir o asilo político é um direito humano fundamental sacramentado no artigo 14 da Declaração da ONU. E o que é que a Polícia Federal, criminosamente, porque ela não pode vazar, ainda mais seletivamente, ainda mais com finalidade político-eleitoreira, o que é que a Polícia Federal, amando, é claro, deste diabo sem chifre, deste demônio careca, que toma a frente de todas as medidas mais absurdas aqui no Brasil, ele manda a Polícia Federal, a Gesparadrapo, Alexandrina faz, é nada mais, nada menos do que comprovar que a aplicação da Lei Magnitsky pelo presidente Donald Trump está certa. A Lei Magnitsky, ela serve para sancionar pessoas que violam direitos humanos fundamentais. Portanto, Alexandre de Moraes não só viola tantos direitos fundamentais, como, através deste pedido de asilo político na Argentina ao presidente Javier Milei, o Alexandre de Moraes passou a criminalizar o exercício regular de um direito legítimo, direito humano fundamental ao pedido de asilo. Está no artigo 14 da Carta da ONU de 1948. Está lá. Então, se alguém tem dúvida
de que o Alexandre de Moraes é um violador serial de direitos humanos, está aí o vazamento criminoso desta carta em que Bolsonaro teria pedido asilo a Milei, a prova de que agora o Alexandre de Moraes ele não só viola, bem como ele criminaliza direitos humanos fundamentais. E na história, aqueles que criminalizam direitos humanos são sujeitos como Hitler, como Mussolini, como Ceausescu, como todos os ditadores embalados pela doença marxista ou pelo seu rival concorrente e não rival oponente, que é o fascismo, que é o nazismo. Fora isso, como não, os vazamentos seletivos, vergonhosos e criminosos não param, saiu também uma mensagem em que o pastor Silas Malafaia, em uma conversa privada com o presidente Jair Bolsonaro, esculacha o Eduardo Bolsonaro. E muito nobre foi a reação do Eduardo Bolsonaro diante desta notícia, porque o Eduardo Bolsonaro, ele abraçou o Silas. Ele disse: se eu estive errado, eu agradeço as suas críticas, porque nós estamos juntos. Isso é honradez. Reconhecer um erro é a qualidade de um homem nobre. E o Eduardo Bolsonaro se mostrou hoje, mais do que tudo, nobre.